ainda que ele nem existisse, qualquer greve, seja no setor privado, seja no setor público, jamais poderia chegar ao ponto de colocar em risco a segurança, a vida, a saúde das pessoas. Isso por um princípio constitucional, ou por várias normas constitucionais que poderiam citar a garantia do direito à vida, está no texto da Constituição. E, por mais justa que seja uma reivindicação de qualquer trabalhador, não é possível imaginar que uma reivindicação trabalhista seja mais importante do que a vida ou a segurança das pessoas. Então, no mundo, nos Estados democráticos do mundo afora, já se reconheceu claramente que é preciso se estabelecer limites, não existe direito absoluto, a greve não pode ser direito absoluto, e o princípio da proporcionalidade manda que o exercício desse direito não possa colocar em risco esses valores essenciais. E a Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo ligado à ONU, que desde o início do século XX estabelece parâmetros para a liberdade sindical no mundo inteiro, como diretrizes que são reconhecidas amplamente, já tem clareza dessa questão. Portanto, há determinados setores que não poderiam mesmo, ou se fizerem greve, deverão fazer de maneira restrita dentro desse funcionamento. O que me preocupa, efetivamente, que eu acho equivocado, é uma tendência de certos órgãos judiciais de querer restringir qualquer greve no serviço público, mesmo aquelas que não têm essas características de atingir as necessidades inadiáveis. Então é preciso fazer essa distinção, porque nem todo serviço público pode ser considerado uma atividade essencial, mas nem todo serviço público é uma necessidade inadiável na sociedade, sob pena se não ter direito de greve. Outro aspecto que parece relevante é o problema do pagamento de remuneração. O artigo 7º da Lei 7.783 de 1989 estabelece que a greve suspende o contrato de trabalho. No caso específico do servidor de regime jurídico estatutário, nós não falamos do ponto de vista técnico do contrato de trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal já disse expressamente que esse dispositivo aplica-se à relação jurídica do servidor estatutário também, no sentido de que a relação jurídico-funcional fica suspensa enquanto a greve durar, no sentido de que os direitos e as obrigações de ambas as partes ficam suspensas. É com fundamento nessa noção, que é uma noção também agasalhada no plano internacional da Organização Internacional do Trabalho, que se entende que, enquanto durar a greve, a remuneração não tem obrigatoriamente que ser paga e o pagamento ou não da remuneração será objeto, entre outras coisas, da negociação que irá por fim a greve. Ou seja, esse aspecto do pagamento da remuneração a partir de padrões internacionais. Não obstante a reivindicação que todos sabemos dos sindicatos e dos servidores, de que os pagamentos não poderiam ser interrompidos, há uma discussão muito grande, mas a tendência, seja por aquilo que a OIT já estabeleceu, seja pela jurisprudência que vai se firmando no STJ e no STF, é de que efetivamente a tendência, claro que não tem um bola de cristal, mas possivelmente vai se consolidando aí esse entendimento de que não há obrigação de pagar os direitos pagos. Em função disso, os sindicatos, eu digo isso já há algum tempo, os sindicatos deveriam criar um fundo de greve para se tornar, independente dessa questão no futuro, começar a criar uma forma de fazer como os sindicatos dos países mundo afora fazem, que é normalmente ter lá o seu fundo de greve para arcar com esse tipo de coisa. Pois bem, por outro lado, o aspecto do dissídio de greve, que é uma discussão que ocorre no plano dos servidores públicos. Todos nós sabemos que no plano do direito do trabalho, no setor privado, a Justiça do Trabalho tem a prerrogativa de julgar conflitos decorrentes de greves e estabelecer condições de reajuste de remuneração e outras condições de trabalho que serão determinadas e impostas às partes como uma forma de solucionar um impasse. Nós vimos isso recentemente no caso dos Correios, o pessoal lá foi em greve uma semana. Ao final disso, o Tribunal Superior do Trabalho determinou quais são os direitos
tem aquilo que nós chamamos de poder normativo, que é o poder de criação de normas obrigatórias para as categorias profissionais econômicas. Recentemente, com a emenda constitucional número 45, que é a chamada da emenda da reforma do judiciário, foi alterada a redação do artigo 114 da Constituição Federal, estabelecendo que a Justiça só poderia estabelecer normas trabalhistas, só poderia exercer o seu poder normativo se houvesse um requerimento comum dos empregadores e dos empregados por meio de suas entidades representativas. A Constituição até usou uma expressão pleonástica, dizendo que só poderia a Justiça do Trabalho julgar dissídios coletivos para estabelecer normas se houvesse comum acordo das entidades de patrões e empregados. Há uma discussão, há inclusive impugnação da constitucionalidade dessa alteração do Supremo Tribunal Federal, porque muitos dizem que a existência, o requisito do comum acordo impediria qualquer das partes de fazer valer o seu direito de peticionar a Justiça para tentar resolver um conflito. Acontece que, por enquanto, no plano do Tribunal Superior do Trabalho, já se consolidou o entendimento que essa norma é válida e que, portanto, somente o Tribunal do Trabalho irá julgar dissídios coletivos para estabelecer normas trabalhistas se ambas as partes envolvidas no conflito trabalhista levarem a questão ao TST. A própria Constituição, no entanto, ressalva a possibilidade de que, em havendo greve em serviços públicos que afetem interesses sociais, o Ministério Público pode tomar a iniciativa de requerer ao Poder Judiciário que, aí sim, atuando unilateralmente, independente da vontade das partes, o Judiciário, então, determina quais são as condições que deverão prevalecer e, numa sentença normativa, determina o fim da greve. Ou seja, há aí essa possibilidade, mas por meio da intervenção do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal não está falando sobre essa questão, mas o fato é que a Constituição está em vigor e é preciso dizer uma coisa. Eu, há tempos atrás, era também advogado do Sindicato dos Trabalhadores, quando começava a redemocratização do Brasil, meados dos anos 80, e uma dos propósitos que se tinham naquela época era tornar o movimento sindical, tornar as relações coletivas de trabalho no Brasil de maior autonomia, de desatrelá-las, seja da administração pública, do Ministério do Trabalho, seja da fosse, na época, do Poder Judiciário Trabalhista. Embora essa questão seja extremamente polêmica, o fato é que havia uma grande reivindicação nesse sentido. Foi essa reivindicação que levou o Constituinte, quando fez a reforma do Poder Judiciário, a estabelecer que o poder normativo da Justiça do Trabalho só deveria ser exercido no caso em que ambas as partes na relação trabalhista solicitassem. Ou seja, criou-se uma forma de arbitragem em que o Poder Judiciário atua quando é chamado pelas partes. E penso eu que esse modelo deve ser prestigiado, porque me parece que a intervenção compulsória da Justiça do Trabalho, como se estiver ali a resolver um conflito qualquer, é algo maléfico para as relações de trabalho e, ao longo dos anos, longe de servir para enfraquecer os sindicatos de trabalhadores, sempre mais colaborou no sentido do enfraquecimento desses sindicatos que preferiam resolver as coisas via tutela da justiça do que pela luta trabalhista que é própria dos sindicatos. Então, me parece que essa alteração constitucional ela não tem nada de inconstitucional, não há nenhuma cláusula técnica que possa ser apontada como ferida, e no meu ponto de vista ela deve prevalecer, porque é isso que nós estamos indicando em termos de acréscimo da autonomia da liberdade sindical. No caso específico dos servidores públicos de regime estatutário, a questão é mais problemática, porque o Supremo Tribunal Federal, por enquanto, embora em decisão liminar, decidiu que os servidores públicos de regime estatutário não estão dentro da competência da Justiça Trabalhista.
e sim da justiça comum, estadual ou federal. Né? E, portanto, não cabe à Justiça do Trabalho conhecer de litígios envolvendo servidores estatutários. Na minha interpretação do artigo 114 da Constituição, tanto o texto originário do artigo 114 quanto o atual da emenda 45, independente de ver prós e contras, eu vejo prós e contras nisso, mas penso que o texto constitucional quis sim levar todas as relações de trabalho subordinadas para o campo da justiça do trabalho, inclusive dos servidores públicos de regime estatutário. Como eu disse, é um outro assunto, há prós e contras nesse assunto, mas me parece que foi essa claramente a intenção do Constituinte. E diga-se de passagem, no caso do servidor público federal, o Congresso Nacional ainda deixou mais clara ainda essa intenção, porque na redação original da Lei do 102 de 1990 estava prevista a competência da Justiça do Trabalho para julgar também os dissídios individuais envolvendo servidores de regime estatutário. Mas o Supremo, na época, julgou inconstitucional o dispositivo e agora voltou a dizer que a emenda 45 nada alterou, decisão ainda liminar, mas a perspectiva, por enquanto, é que os estatutários fiquem fora da Justiça do Trabalho. Ora, a Justiça comum não tem poder normativo, não há previsão no texto constitucional. A Justiça comum não pode estabelecer normas gerais e abstratas para resolver situações trabalhistas. Consequentemente, a noção de dissídio de greve ou de dissídio coletivo no plano dos servidores estatutários, no meu modo de ver, não é o mesmo para os servidores de regime trabalhista. Por quê? Outros trabalhadores regidos pela CLT. Por quê? Porque não há essa prerrogativa. Os conflitos que envolvam greves de servidores públicos, no meu modo de ver, serão resolvidos pelos tribunais de justiça comum, mas o que vai se discutir é isso: se os requisitos para a declaração da greve foram ou não obedecidos, se no caso de necessidades inadiáveis foi garantido o funcionamento mínimo das atividades, se os meios para adesão à greve são meios pacíficos por parte dos servidores, se o poder público não está utilizando de meios para coagir pessoas a não fazer greve. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido. Mas fixação de condições de trabalho não me parece ser cabível sustentar isso dentro do texto constitucional. Faço até uma observação, que é uma ação direta de constitucionalidade de tramitação do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito a isso, porque logo depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito de greve poderia ser exercido pelos servidores, nos termos da Lei 7783, o Tribunal de Justiça de São Paulo alterou o seu regimento interno para prever se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo iria julgar conflitos coletivos de servidores de certa respeito a greves, inclusive com a prerrogativa de criar normas estabelecendo direitos e obrigações. O governador de São Paulo, à época, propôs uma ação direta de constitucionalidade que está por ser julgada no Supremo Tribunal Federal, mas o meu entendimento é que não é cabível efetivamente essa possibilidade. E aí vem para o ponto final da minha exposição, né, o último aspecto, que é o da negociação coletiva. Ou seja, me parece que no campo do regime jurídico estatutário, enquanto a solução do conflito tem mesmo que ser pela via da negociação coletiva. Acontece que ainda temos esse problema seríssimo da teoria do direito administrativo e do entendimento dos tribunais superiores no sentido de resistir ao reconhecer o direito à negociação coletiva. Esse é o ponto que me parece central hoje, porque é preciso virar essa página do passado de que o regime jurídico estatutário só comporta fixação unilateral pelo poder público de direitos e obrigações. Essa é uma ideia que, a meu ver, não se coaduna com o Estado social de direito, muito menos com o Estado democrático de direito. No texto da Constituição não há nada a indicar a vedação da negociação, muito pelo contrário. Porque, obviamente, se o servidor público tem direito à sindicalização e direito de greve, a negociação é uma inerência lógica a isso, porque a função principal do sindicato deve ser a negociação
das condições de trabalho. Né? E a função da greve, a greve não existe por si só, a greve existe como meio de pressão para que condições sejam negociadas. E a lei de greve, 7783 atual, em diversos aspectos, estabelece que a negociação tem que ser um requisito prévio, a tentativa de negociação tem que ser prévia à declaração da greve, corretíssimo, e a negociação é o meio adequado para se encerrar a greve. Mas o que nós precisamos? De um marco regulatório, de um marco jurídico adequado para isso. E é preciso, portanto, que se produza no âmbito do Congresso Nacional a legislação cabível. Os senhores todos certamente sabem que o Brasil já aderiu à Convenção 151 da OIT, Convenção 151, que prevê direitos de organização sindical e direito de negociação coletiva para os servidores de qualquer regime jurídico, admitindo a Convenção 151 da OIT que esse direito de negociação coletiva possa ser restringido para servidores que ocupam cargos de direção, altos cargos da administração, para servidores das Forças Armadas e policiais. Retirando essas categorias, a OIT entende que o direito de negociação cabe a todos os servidores. Agora, esse procedimento de negociação precisa ser regulado legalmente, estabelecendo-se prazos, critérios, procedimentos e dever das partes de agir nos limites de certos parâmetros constitucionais, como, por exemplo, a obrigação de resposta a todos os pleitos, a obrigação de negociar com boa-fé, a negociação de prestar informações que sejam necessárias para o bom andamento das negociações. Coisas que nós sabemos, ainda costumeiramente, a administração pública brasileira se recusa a fazer, pelo fato de estar ainda naquele parâmetro, naquela mentalidade da administração autoritária lá do século XIX e até séculos anteriores. Então, é preciso renovar essa mentalidade e reconhecer. A mim me parece que é muito provavelmente, eu tenho esperança que o Supremo Tribunal Federal irá reconhecer que o direito à negociação coletiva é cabível, não será nos mesmos moldes do regime da CLT, que tem suas peculiaridades, mas é possível se garantir aos servidores. E estabelecendo duas grandes vertentes. Há determinados direitos, há determinadas questões da relação jurídica do servidor público que, por força da Constituição, têm mesmo que estar previstas em lei. É o que nós chamamos matéria reservada à lei. E aí, básica, eu vou principalmente lembrar do artigo 37, inciso 10 da Constituição, que estabelece que a remuneração do servidor público está prevista em lei resultante do processo legislativo formal. Em que a negociação vai contribuir para isso? No que já vem contribuindo de fato, como em outros lugares.